Olá, no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas situações que trazem preocupações para os pacientes por acharem que pode ser alguma coisa mais grave e que na verdade são variações da normalidade ou mesmo alterações que não trazem preocupações para nós cirurgiões de coluna, médicos de coluna e que temos como papel alertar ou acalmar na verdade todos vocês para que não percam seu tempo, seu sono e não se preocupem demais com essas situações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e eu reservei aqui para vocês hoje 4 situações muito frequentes que eu vejo aqui no meu consultório, que muitas vezes tiram o sono dos pacientes e que na verdade não deveriam fazê-lo, porque são situações absolutamente ou normais ou variações da normalidade que não colocam em risco a sua saúde e não devem ser motivo de preocupação. E ao contrário de outros vídeos em que eu trouxe aqui explicações técnicas sobre laudo de exames, sobre imagens, etc., no vídeo de hoje vou trazer basicamente queixas clínicas, onde o paciente se observa, nota alguma coisa de errado e traz essa preocupação para o consultório do médico de coluna. Então, a primeira delas são 2 bolinhas, 2 carocinhos que aparecem aqui no final da região lombar, lá perto da bacia, 2 bolinhas em geral móveis, que não crescem de tamanho, elas não são dolorosas em si, mas frequentemente elas são acompanhadas de dor. Mas aí você pode perguntar, mas uma bolinha dolorosa não é motivo de preocupação? Na verdade, o que acontece é o seguinte, essas bolinhas fazem parte, geralmente, da anatomia normal. Elas podem ser compostas de 2 situações, ou são bolinhas de gordura, uma espécie de um lipoma, que fica ali na região anterior ao sacro, né, anterior ao sacro, e essas bolinhas, elas já estavam ali, sempre estiveram ali. Mas a partir do momento que a pessoa tem dor, ela começa a colocar para tentar achar uma causa da dor e descobre as bolinhas e faz a relação de que a bolinha seja a causa da dor. Isso é muito frequente e, na verdade, a bolinha não tem relação com a dor, ela já estava lá e a dor veio por outra situação, porque inflamou a musculatura, porque está com uma contratura muscular, uma postura, esforço, ou até algum outro problema de coluna, mas que não é necessariamente a bolinha. Tanto é que, se você perceber, a hora que a dor passar e você não estiver mais sentindo aquela dor que te motivou a ficar examinando e tudo mais, a bolinha vai continuar lá e a dor não vai existir mais. Então essas bolinhas geralmente são gordura, embora também possam ser 2 proeminências ósseas da bacia. Tem um nome técnico, chama espinha ilíaca póstero superior, é um acidente ósseo da coluna e que todo mundo tem. Claro que as pessoas mais magras têm menos cobertura de gordura local e isso acaba sendo um pouco mais perceptível. Mas ter esse acidente ósseo é absolutamente normal. Todos nós, seres humanos, temos a espinha ilíaca póstero superior, sendo ela mais ou menos perceptível de acordo com o corpo de cada um. A segunda situação que eu trago aqui para vocês é um acúmulo de gordura nessa região aqui. E aí faz uma espécie de uma corcova, né? Uma corcova. Isso pode ser acompanhada de dor e isso também pode trazer queixa estética. Uma coisa e ou outra. Então as pessoas podem ter só a queixa estética, podem ter só dor ou podem ter dor com queixa estética. O que eu posso dizer é que esse acúmulo local, esse aumento de volume local, ele se deve pelo acúmulo de gordura. Então, gordura se acumula aqui e o alinhamento da coluna também pode contribuir para isso. Em especial nos dias de hoje, quando a gente fica muito tempo, as pessoas ficam muito tempo digitando ou no celular, essa postura do pescoço para frente acentua um pouquinho a curvatura da transição entre a cervical e a torácica. Nós chamamos isso de transição
cérvico-torácica. E aí faz com que isso fique um pouco mais saliente. Se a pessoa tiver também acúmulo de gordura nesse local e a obesidade é um dos fatores de risco para isso, esses são fatores que combinados aumentam a probabilidade ou risco desse acúmulo de gordura. Bom, o tratamento para isso ele envolve perda de peso corporal, obviamente, melhora da postura, né? Então melhora do alinhamento, hábitos mais saudáveis e frequentemente isso é tudo que a gente faz para o tratamento disso. E saber, obviamente, que não se trata de algo mais grave já é algo muito importante. De uma maneira muito parecida com as bolinhas do sacro, aquelas bolinhas lá debaixo da lombar, as pessoas acham que essa bolinha de gordura é dolorosa, essa bola de gordura é dolorosa. Na verdade, essa é uma região que dói muito para muitas pessoas. É uma região que tem muitos ligamentos, muita musculatura, essa musculatura fica contraída, dá uma espécie de dor em torcicolo, dor crônica que coincide com esse acúmulo local e as pessoas tendem a acreditar que a culpa é do acúmulo de gordura, quando na verdade não é. Uma outra situação que eu trago aqui, agora falando de adultos, são pessoas que têm o ombro um pouquinho mais alto do que o outro. É claro que em crianças, a discrepância de altura de ombro é um fator importante para se pesquisar deformidades da coluna, entre elas a escoliose, sem dúvida alguma. Agora, em adultos, onde o risco de piora de uma eventual escoliose é muito baixo, e nós sabemos que é muito comum desvios posturais por mau hábito, né? Ou porque nem todas as pessoas são totalmente simétricas. As pessoas têm, às vezes, um lado do corpo um pouco mais alto ou mais baixo. Ter um ombro um pouco elevado não traz, na grande maioria das vezes, nenhum problema. É claro que se você tiver dúvida, procure um especialista em coluna, ele vai te examinar, eventualmente vai fazer uma radiografia para descartar desvios na coluna, mas eu adianto que, na grande maioria das vezes, em adultos, discrepância de altura de ombro não significa absolutamente nada de mais grave. E o mesmo serve nesse raciocínio para discrepância da perna. Então é muito comum um paciente chegar no meu consultório e dizer que tem dor nas costas porque tem uma perna mais comprida que outra e, sejamos francos, muitas vezes ele ouviu isso de algum profissional. E o fato é que, da mesma maneira como os ombros podem ser um pouco desnivelados, as pernas também podem ter um pouco de discrepância e isso não significa absolutamente nada e não tem relação com a dor. É claro que existem alguns casos que fogem à regra, que excepcionalmente têm discrepâncias maiores por indivíduos que têm vários fatores, porque já quebraram a perna na infância, ou o fêmur, ou a bacia, tiveram alterações de crescimento de membro, ou o membro cresceu demais depois da fratura, ou cresceu de menos e encurtou, e aí existe uma discrepância real, e esses casos, claro, eles podem ser tratados de várias maneiras, mas eles são a minoria. A maioria dos casos com discrepância de membros são discrepâncias muito pequenininhas, menores ou iguais a 1 centímetro, e que nós não fazemos absolutamente nada, e muitas vezes nem palmilhas são recomendadas, e elas não têm nenhuma correlação com dor, e a dor vem de outra questão, seja ele da coluna, seja de desgaste da mesma, postural, hábitos e assim por diante. Então eu trago aqui 4 situações, são 4 mitos que eu escuto muito no meu consultório, que é a bolinha aqui na região do sacro, as 2 bolinhas, o aumento de volume aqui atrás do pescoço, a altura do ombro em adultos e a discrepância de pernas em adultos, que muitas vezes não tem nenhuma gravidade e não devem tirar o seu sono, porque não há um tratamento específico para isso e muitas vezes não é necessário nenhum tratamento específico para nenhuma dessas 4 situações. Um abraço e até semana que vem.